Olá, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para nós uma satisfação maravilhosa podermos retornar. Lembrando que este ano 2024 é um ano bissexto. Hoje é 28 e amanhã é 29. 28 de fevereiro de 2024. Para a glória de Deus, vamos com a nossa aula A de número 184. A nossa aula que estaremos realizando hoje na temática de perguntas escatológicas. Temos algumas questões que estão ligadas ainda ao milênio, outras já ligadas às ressurreições, mas vamos aqui seguindo com as questões que temos, com a pauta que vem sendo construída ainda desde o ano passado, com as lives que fizemos, não é? É sempre uma satisfação muito grande poder estar atendendo aos nossos amados irmãos e também dizer que para nós será uma satisfação muito especial. Do CETADB você pode se inscrever, se matricular para os cursos que nós oferecemos. Se você é pastor de igreja, está liderando, uma igreja, você pode inclusive abrir um núcleo do CETADB na igreja onde você está servindo ao Senhor. Deixa eu só ajustar aqui. Pai do Senhor, pastor Ciro, tudo bem, meu jovem? Pastor Ecos, tudo bem, graças a Deus, seu irmão. Tudo tem passado. Sempre melhorando, bem? Bem, estamos aguardando aí os exames que deveriam ter saído ontem, não saiu. É possível que apareça hoje o resultado, ou se não amanhã. Temos consulta na sexta-feira e Deus vai no controle de tudo, né? Deus está no controle de tudo e nós vamos seguindo. Vamos em oração para que Deus conduza, né? Com certeza. Da melhor maneira possível. Com certeza, com certeza. Tem sido assim até aqui, e não será diferente. A gente vai perseverando. Glória a Deus. Pois bem, meu pastor, eu estava dizendo aqui para os nossos irmãos que hoje já é a aula de número 184, hoje é 28 de fevereiro. Lembrando que este ano é bissexto, amanhã não é março, amanhã é 29 de fevereiro. Amanhã tem um dia a mais aí, né? Tem um dia a mais, isso aí. Tem um dia a mais no mês de fevereiro, neste ano de 2024, e nós vamos seguindo com a nossa pauta sobre perguntas escatológicas. Ainda temos duas questões que tratam a respeito do milênio e depois temos questões que estão ligadas às ressurreições. Enfim, vamos seguindo aqui. Temos recebido algumas perguntas através do WhatsApp do CETADB e nós louvamos a Deus também. Nós louvamos a Deus pela possibilidade que os irmãos nos têm dado de fornecer essas perguntas a respeito disso. Eu vou pedir aqui ao pastor Luiz Carlos, assim que acabar a live, pastor, eu vou mandar uma mensagem no seu direct para orientar o irmão a respeito de como abrir um núcleo do CETADB. Tá joia? Eu vou deixar também aqui o meu WhatsApp, porque os irmãos que desejarem tanto se matricularem como formarem um núcleo do CETADB nas suas igrejas, poderão estar chamando diretamente no meu contato pessoal. Esse que está fixado aqui é o meu WhatsApp pessoal e o pastor Luiz pode ficar certo disso, que eu mando direct. Se o irmão quiser depois passar uma mensagem para mim no WhatsApp, fica até mais fácil a gente conversar pelo WhatsApp, porque a troca de mensagem ela flui, com mais facilidade. E no direct eu não consigo colocar os links para acesso ao site. Sempre quando alguém me chama pelo direct, eu também, às vezes eu vejo que é melhor se comunicar pelo WhatsApp, Porque o direct é limitado mesmo, E na verdade eu percebi até um certo ponto de dezembro que eu colocava o link para acessar o WhatsApp, colocava o link para as matrículas, eu não tinha problema. Mas de um certo momento de dezembro para cá, eles excluem. Quando a gente coloca o link para acessar o site, ou para acessar o WhatsApp, ou para qualquer outro direcionamento externo aos produtos da Meta, eles excluem, e se é uma postagem, eles removem a postagem, bloqueiam, na verdade, a postagem. Pois é. Infelizmente, alguns irmãos não entendem, Quando a gente pede para passar o contato de telefone, o pessoal quer que a gente dê minúcias, e às vezes fica ruim escrever algumas coisas ali nos comentários, das postagens e tal, mas na verdade é isso que acontece. Se você colocar links
para acesso ao site, links para acesso ao WhatsApp e tal, eles removem, e na insistência eles removem a postagem. Então, a gente tem que cuidar também dessas questões. Sério. Mas os irmãos que desejarem tanto serem alunos como abrirem núcleos, não é? Abrirem núcleos do CETAD nas suas igrejas, o meu WhatsApp pessoal está fixado aqui e você pode nos chamar que nós vamos estar orientando com certeza. O meu celular aqui, a bichinha aqui começou a querer conversar sozinha comigo, eu já cortei ela, tirei o som. Pois bem, meus irmãos, vamos iniciar a nossa pauta de hoje para que a gente tenha um tempo mais proveitoso, não é? Um tempo mais proveitoso hoje para estarmos aqui estudando a respeito de Deus, a respeito da sua palavra e especialmente sobre escatologia nesta nossa aula de número 184. Todos vocês sejam muito bem-vindos para juntos aprendermos a palavra de Deus. Pastor Ciro, a primeira questão então que temos para a nossa aula de hoje, ela tem relação com o milênio, mas também um assunto que é recorrente para nós, a respeito dos salvos que estiverem vivendo e também os do período do milênio, conforme forem morrendo. A pergunta é: para onde irá a alma, o espírito desses que morrerem, tanto no período milenial quanto depois no período tribulacional? Muito bem. É um prazer, pastor Hércules, participar de mais esta aula, que é a de número 184, uma bênção, né? Todo esse tempo nós estamos aí, desde o início, né, da pandemia. A pandemia, felizmente, acabou, mas, felizmente, mais felizmente ainda, né? Foi que as aulas continuaram. Muito bem, nós estamos falando então sobre o milênio já algumas quartas-feiras, mas é possível que alguém esteja aí, vamos dizer assim, chegando agora, pegando o bonde andando, e a gente sempre, ainda que de maneira, ainda que minimamente, a gente tenta situar essas pessoas dentro do nosso contexto aqui. Então a pergunta é a respeito dos salvos que estiverem vivendo no período do milênio, e aqui eu já quero fazer uma distinção que a gente tem feito. Haverá dois tipos de salvos no milênio. Os salvos glorificados e, portanto, confirmados, porque glorificação significa que a pessoa ela já está salva para sempre, porque ela não está mais numa condição, num estado, numa esfera natural, ela já está glorificada. Agora, os salvos que estiverem vivendo aqui na Terra e ainda não estiverem glorificados, claro, vão estar num corpo mortal, né? Um corpo mortal, um corpo corruptível. Então, só de partirmos dessa premissa, então, fica aí uma possibilidade de nós acreditarmos que haverá morte entre os salvos no milênio, salvos que estiverem vivendo nesse estado natural e não no estado glorificado, porque, claro, a igreja glorificada, ela está com o Senhor, mas ela já está confirmada, não há mais possibilidade de morte, porque a igreja glorificada é formada tanto por aqueles que foram arrebatados, vivos, e aqueles que foram arrebatados depois da ressurreição e a glorificação, porque a ressurreição, por ocasião do arrebatamento, significará também glorificação. E os mártires do período tribulacional, que vão ressuscitar também, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5, claro, a Bíblia explica a própria Bíblia, está implícito que eles também vão ser glorificados, porque eles não vão ressuscitar para tornar a morrer. Não, eles já ficaram aguardando. A Bíblia menciona que eles estarão ali debaixo do trono de Deus, Apocalipse 6, 9 e 10, aguardando o momento da sua glorificação, quando o Senhor Jesus descerá para aniquilar o império do mal. Então é claro que eles
hão de ser também glorificados para, aí sim, a partir dessa ressurreição, formar parte junto com a igreja glorificada. Então, a igreja glorificada, ela ingressa no milênio, participando juntamente com Cristo, e essa igreja glorificada, claro, ela está livre de dor, está livre de tristeza, está livre da morte, ela está glorificada. Então, é claro, a pergunta do nosso irmão diz respeito àqueles que estiverem vivendo entre os povos naturais e que serão salvos, mas precisarão manter-se na presença de Deus, perseverar até o fim. E, claro, existe aí, em tese, a possibilidade de eles morrerem, embora a Bíblia não dê maiores detalhes sobre isso, né? Pode ser que nós tenhamos a surpresa de que os que se mantiverem salvos durante o período milenial vivam por todo esse período, porque Deus é poderoso para fazer isso. Quando a gente olha para o Gênesis, a gente vê que ali no começo havia a longevidade, e a Bíblia menciona homens que viveram mais de 900 anos. Se ali, mesmo depois do pecado, era possível viver tanto tempo, nada impede também que no milênio, quando haverá uma nova ordem, haverá também uma mudança em todos os sentidos, a cadeia alimentar, e não haverá poluição como hoje, não haverá enfermidades como hoje, haverá longevidade, nós explicamos isso na aula passada. Então, pode ser que haja uma possibilidade, né? Então, a priori, existe essa possibilidade, ainda que isso não esteja claro nas profecias. Agora, se isso ocorrer, e aí eu entro na pergunta do nosso irmão, porque ele diz: os salvos que estiverem vivendo no período do milênio e morrerem, para onde irá a sua parte imaterial? Ou seja, alma mais espírito, que são diferentes, mas são inseparáveis. Se isso ocorrer, se houver morte de salvos no período do milênio, claro que essa parte imaterial, o único lugar para o qual ela pode ir é o paraíso, é o lugar intermediário, o terceiro céu, conforme Paulo menciona em 2 Coríntios capítulo 12, e fazendo uma associação com Apocalipse 6, 9 e 10, claro, nós vemos como um lugar intermediário. Por que nós chamamos de intermediário? Porque o estado eterno confirmado é quando a pessoa estiver ressuscitada. Quando a pessoa estiver ressuscitada e estiver na sua condição, no seu estado, melhor dizendo, pleno, espírito, alma e corpo glorificados. Porque o salvo que morre hoje, o seu corpo está na terra, o seu corpo continua aqui, na sepultura, ou no caso de um desaparecimento, está em algum lugar na terra, Deus sabe onde está, pode ter sido lançado no mar, pode até ter desintegrado, não importa, a matéria está presente em algum lugar, mesmo que seja, no caso de cremação, Deus é poderoso para reconstituir. Ah, mas virou cinza e foi lançado no mar. Não importa, não se perdeu. A matéria está aí. E o Deus que criou o ser humano, ele é poderoso para reconstituir na ressurreição. Se a gente for ampliar aqui o pensamento, se nós formos pensar em outras possibilidades, só para ampliar, já que nós estamos falando de uma aula, veja, nós podemos dizer, então, que os salvos poderão não morrer, e aí teria uma dificuldade, porque se os salvos vão passar por todo o milênio vivos, como povos naturais, como que vai ser, então, depois do milênio? Eles terão que ser glorificados. A Bíblia explica a própria Bíblia, porque Deus fará novos céus, nova terra. E quando Deus fizer novos céus, nova terra, é evidente que não haverá vários tipos de salvos. Todos farão parte do povo de Deus e todo o povo de Deus terá sido glorificado quando Deus fizer novos céus, nova terra. Então, se os salvos dentre os povos naturais não morrerem no milênio, que é uma possibilidade também, claro, eles serão glorificados em algum momento ali,
no fim do milênio, porque eles não têm como ingressar no novo céu, nova terra, na condição, porque a própria Bíblia diz, né, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, falando do reino de Deus na sua dimensão futura. Agora, se eles morrerem, eles terão de ressuscitar. Agora, muitos dizem, sim, eles vão ressuscitar para o trono branco, porque eles precisam ser julgados. Já vi alguém defendendo essa tese. Aqueles que passarem pelo milênio, eles vão ter que ressuscitar. Se eles morrerem, mesmo sendo salvos, eles vão ter que ressuscitar, porque eles vão ter que ser julgados. Eu não concordo com essa tese, porque Jesus, em João capítulo 5, versículo 24, ele foi muito claro. O que Jesus disse ali? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, veja, tem a vida eterna. E não entrará em crises. Crises é o termo ali, não é? Que foi traduzido para juízo ou para condenação na língua portuguesa, mas na verdade aquele termo é um termo forense. É um termo que é encontrado na literatura paralela, nos clássicos gregos e tal, com o sentido, e também na própria Bíblia, com o sentido de julgamento, no sentido forense, ou seja, a participação de alguém num tribunal. Então, quando Jesus diz isso, traduzindo, né, quando ele diz assim, olha, aquele que vem a mim, aquele que crê, aquele que ouve as minhas palavras, digo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora note, e nunca mais participará de um juízo, de um tribunal na qualidade de réu. Ali Jesus fala com respeito à salvação. Então, por que hoje nós sabemos que nós não vamos participar do trono branco do juízo final? Porque Jesus garantiu, nunca mais entrará em juízo. Agora, irmão Ciro, e o tribunal de Cristo? A igreja não vai passar por esse julgamento? Vai. Mas o tribunal de Cristo não é para efeito de condenação, nem de salvação. É um trono, é um bema, como se chama, né? É um tribunal em que o Senhor vai se assentar no seu trono como justo juiz, mas para efeito de galardão, não tem nada a ver com julgamento. Então, para efeito de pecado. Então, veja, esses salvos que porventura morrerem no período milenial, eles não vão precisar ressuscitar para participar do trono branco, porque vale para eles também o que Jesus disse lá em João, no capítulo 5, versículo 24. Agora, uma outra possibilidade, se eles morrerem, eles não poderão ser transformados de imediato? Veja, morrem e não precisa chegar até o fim do milênio, já são transformados de imediato ali e já começam a fazer parte da igreja glorificada, né? É uma possibilidade também que alguém ventila. Veja, todas essas possibilidades que eu estou citando é porque nós não temos como ser dogmáticos nessa questão. Porque o que acontece após o arrebatamento são muitas coisas que estão ali registradas em Apocalipse. Tudo bem, nós podemos crer nelas, mas não temos como dizer como que Deus vai fazer isso acontecer. O fato é que vão se cumprir da forma como estão lá, né? Porque Deus, ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Mas eu sempre tenho citado versículos aqui que falam de uma revelação posterior, quando nós estivermos com os nossos corpos glorificados. Pedro falou disso na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1. Tem também aquele texto emblemático, Romanos 8, 18, de que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, veja, há de ser revelada. Então, se o que acontece após o arrebatamento ainda será revelado, se Paulo diz também em 1 Coríntios, capítulo 13, que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, só aí que nós vamos ter o conhecimento pleno de todas as coisas.
Então hoje eu não posso me arriscar e ser dogmático. Eu vejo irmãos batendo, não, vai ser assim, no milênio, quem morrer, acontece isso, acontece aquilo. Eu não sou dogmático, mas pela analogia da Bíblia, a gente tem algumas possibilidades e tem aquelas que a gente pode já descartar, porque, veja, quando eu cito João 5:24, aí é uma garantia de que o salvo não vai comparecer diante do juízo na qualidade réu. Então, posso garantir, biblicamente falando, nesse ponto eu posso ser dogmático e afirmar que no trono branco não haverá salvos na qualidade de réu, porque ser salvo já implica estar livre de qualquer juízo para efeito de condenação. Então, quem está em Cristo e permanece em Cristo, nunca vai comparecer diante do justo juiz na qualidade de réu. É isso que Jesus disse. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, nunca entrará em juízo, mas já passou. Ele passou da morte para a vida. Ou seja, a condição de morto em pecado já ficou para trás. Hoje o salvo está morto para o pecado. E ele vive para Deus. É o que está lá em Romanos capítulo 6. Aquele texto que, na verdade, fala do nosso batismo no sentido espiritual, e que quando há o batismo em águas, na verdade, representa esse batismo no sentido espiritual. Porque o que é o batismo no sentido espiritual? O crente, ele estava morto em delitos e pecados, então ele creu em Jesus e ele morreu para o pecado. E morto para o pecado, ele é sepultado para o pecado e ele ressurge para uma nova vida. Por isso que Paulo, em Colossenses 3, ele diz, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Então, houve uma ressurreição espiritualmente falando. Quando a pessoa desce as águas do batismo, ela está, na verdade, dando o seu testemunho público. Ela está tornando pública a sua fé. Que fé? A fé de que ela crê que aconteceu esse mesmo processo de sepultamento para a vida velha e ressurreição para uma nova vida no plano espiritual. Então, a pessoa tem a garantia de que não vai entrar em juízo. Já passou da morte para a vida. Então, nós podemos garantir isso, que nenhum salvo, mesmo aquele que morrer durante o milênio, vai comparecer diante do trono branco na qualidade de réu. A igreja vai estar participando do trono branco? Vai, mas não na qualidade de ré. A igreja vai estar julgando junto com Cristo, porque nós vamos nos assentar, a Bíblia diz, em tronos, junto com Ele, vamos julgar com Ele, vamos governar com Ele, vamos participar com Ele, vamos estar com Ele. Onde o Senhor estiver, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, estaremos para sempre com o Senhor. Né? Então, essa questão do nosso irmão, agora eu acabei ampliando bastante, mas objetivamente o que ele perguntou, pela analogia da Bíblia, eu respondo o seguinte, aqueles que porventura vierem a morrer, salvos no período milenial, e houver um intervalo aí, antes da sua glorificação, nesse período intermediário, claro, a parte imaterial vai estar com o Senhor no paraíso, aguardando até que haja a glorificação do seu corpo, da mesma forma que acontece hoje. Quem morre hoje, salvo, o corpo fica na terra, mas a parte imaterial, ela está com o Senhor no paraíso, e a pessoa está aguardando o momento da glorificação, que no caso do salvo hoje, que morre em Cristo, vai se dar no dia do arrebatamento, porque no arrebatamento a Bíblia é clara. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os mortos ou os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos ou que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles. Formar-se-á um grupo só, dos mortos em Cristo que ressuscitaram, terão ressuscitado, e dos vivos, salvos. Ambos os grupos serão glorificados, transformados, glorificados, e irão ao encontro do Senhor nos ares. E, pastor Ecos, vou parar por aqui para não me alongar muito, porque esses aspectos escatológicos, eles na verdade, eles conversam entre si, né? E aí eu já estou, na verdade, praticamente saindo aqui da questão principal, mesmo mantendo-me no assunto escatologia, não é?
Muito bem, mas nós vamos continuar ainda no assunto do milênio. Nós já estamos vivendo o milênio ou ainda vamos viver na segunda vinda de Cristo? É a pergunta que nós temos aqui, mais esta, né, para a nossa aula de hoje. Então, quem afirma que nós já estamos no milênio são os nossos irmãos amilenistas. Por quê? Porque eles não creem no milênio literal. Para eles, o milênio é um período indeterminado, que vai, grosso modo, da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Então, o milênio hoje já está durando aí desde a morte de Jesus e sua ressurreição até os dias de hoje. Veja, já são aí, vamos arredondar, 2.000 anos, ou mais de 2.000 anos, né? Em que, na verdade, o milênio ele já, na verdade, não é mais um milênio, são 2 milênios. Na contagem deles, o milênio está furado. Já são 2 milênios. Mas eles não encaram dessa maneira, até porque eles dizem que o milênio não é 1.000 anos. A Bíblia diz que é 1.000 anos, mas eles falam, não, Apocalipse é um livro altamente simbólico. Então 1.000 não é 1.000. Na verdade, aquilo ali é um número, então é como se fosse 10 vezes 10 vezes 10, porque 10 é um número que fala de completude e tal, e aí eles ficam floreando, porque eles dizem que Apocalipse é um livro altamente simbólico. Claro que Apocalipse é um livro cheio de símbolos, mas por trás dos símbolos estão, na verdade, ensinamentos, estão profecias da realidade. Então, vale-se da linguagem pictórica para apresentar-se verdades. E o livro do Apocalipse não é tão complicado como muita gente pensa que é, porque dentro do próprio livro você tem as chamadas chaves hermenêuticas. Veja, por exemplo, logo no primeiro capítulo, ali João vê Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro, e vê também que Jesus, o Filho do Homem, ele tem na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas. Parece uma coisa assim, absurda, o que é isso? Só que o próprio Senhor Jesus disse para João, o mistério é o seguinte, os 7 castiçais são as 7 igrejas, e as estrelas são os anjos, isto é, os pastores dessas igrejas. Então veja que o próprio Apocalipse tem a explicação. E quando você vai lendo, você vai entendendo, a Bíblia explica a própria Bíblia, você percebe que os números têm uma representação e essa representação está dentro do próprio texto. Não tem como você, na verdade, alegorizar a bel prazer, porque infelizmente é o que fazem os nossos irmãos amilenistas, desde Agostinho. Porque quem começou com essa interpretação, na verdade o mais famoso, né? Antes dele já teve outros também, da escola de Alexandria, mas quem é o pai do amilenismo propriamente é Agostinho, que no 4º século ele alegorizou o milênio e disse que não é 1.000 anos, na verdade é um período indeterminado. Isso prevaleceu por toda a Idade Média, os reformadores também mantiveram. Lutero não gostava de Apocalipse, Calvino não escreveu nada sobre Apocalipse, outros reformadores também não se preocuparam com isso. E só quando houve, na verdade, aquele movimento do iluminismo, que houve uma busca por mais conhecimento, inclusive isso afetou a área da teologia, positiva e negativamente. Negativamente porque muitos começaram a questionar a autenticidade da Bíblia e surgiu aquele método histórico crítico e as pessoas querendo criticar a Bíblia, será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo e tal? E ao mesmo tempo, teólogos começaram a buscar mais conhecimento e querer entender melhor. Foi nesse período que a escatologia foi tardiamente, mas foi sistematizada, porque até então não havia tido um cuidado maior na sistematização escatológica. Os pais da igreja se preocuparam com outras coisas, trindade, a dupla natureza de Jesus e tal, a salvação, que é importante, mas a parte escatológica, ela foi sendo empurrada, né? Como usando a linguagem popular, foram empurrando com a barriga.
Não é que as doutrinas só foram inventadas agora, depois da Revolução Francesa. Não. A doutrina é bíblica. Só que a doutrina, mesmo sendo bíblica, ela precisa ser sistematizada. Sistematizar não é inventar doutrina. Sistematizar é tornar a doutrina bíblica clara, didaticamente falando. Então é isso que fizeram aqueles que nós prezamos como pré-tribulacionistas que somos, o caso de John Nelson Darby, né, que muitos zombam e tal, o próprio Scofield e tantos outros, veja, esses teólogos aí importantes, pré-tribulacionistas, John Alvord, Schaeffer, eles fizeram um trabalho muito importante, sobretudo a partir do século XIX, no sentido de sistematizar a escatologia que nós chamamos hoje de pré-milenista dispensacionalista, na qual está embutida, claro, a ideia do pré-tribulacionismo, que é uma doutrina bíblica. Então, veja, nós que defendemos o pré-milenismo dispensacionalista, acreditamos, porque é bíblico, que o milênio é literal. Mas não é só porque está lá em Apocalipse, capítulo 20, por 6 vezes aparece o termo 1000 anos, 1000 anos. É porque tem profecias no Antigo Testamento cujo cumprimento não há onde encaixar a não ser dentro de um período em que a Terra ela vai estar debaixo de uma nova ordem. Ah, irmão Ciro, mas não é eternidade? Não, porque na eternidade, quando você lê Apocalipse no capítulo 21, capítulo 22, você vê que ali não tem mais espaço para morte e tal. E quando você lê, por exemplo, Isaías capítulo 65, menciona-se uma nova ordem, mas diz que vai haver morte ainda. É um período em que a terra de fato será renovada e vai se cumprir a profecia de Deus para com Israel com respeito às alianças. Aliança abraâmica, aliança davídica, nova aliança, aquela de Jeremias. Então, tudo isso vai se cumprir. É claro que os irmãos amilenistas, como eles gostam de simplificar tudo, para eles é mais fácil fazer isso, espiritualiza tudo e tal, eles adotam até uma linguagem um tanto quanto zombeteira até, né, com respeito à nossa posição. Hoje mesmo eu estava ouvindo um determinado teólogo aí, ele fazendo alguns gracejos, como se fosse a coisa mais absurda, como pode acreditar que vai ter um milênio? Pois é, há coisas na Bíblia que são absurdas do nosso ponto de vista, mas que já se cumpriram. Veja, para mim a coisa mais absurda, usando aqui uma força de expressão, que poderia acontecer, é o próprio Deus se fazer homem e viver entre nós. E depois ainda Jesus, como homem, morrer em nosso lugar. Claro que não foi Deus que morreu, porque Deus não morre, Deus é espírito, mas Jesus era o Deus homem. E ele, como homem, morreu, padeceu em nosso lugar. Isso é uma coisa absurda, entre aspas, né? Muita gente considera absurda, mas Deus já fez. Então, diante disso, haver um milênio literal, de um período de 1000 anos na Terra, não é nada absurdo. O fato é que está na Bíblia e nós não temos que procurar ajustes. As pessoas tentam ajustar, amoldar o que está na Bíblia a sua maneira de pensar. Não, eu acho isso um absurdo. Então, vamos espiritualizar isso aqui. Mas eu não tenho permissão para espiritualizar. O que Agostinho fez foi dar um passo além do que ele podia. Foi colocar o carro na frente dos bois. Porque ele adotou o método alegórico e começou a bel prazer alegorizar. Aquilo que ele achava difícil, ele espiritualizava. Agora veja como é grotesca essa forma de interpretar a Bíblia. Porque os amilenistas, eles vão lendo o Apocalipse, quando chega ali por volta dos capítulos 17, 18, 19, eles começam a enxergar ali uma linha do tempo, uma cronologia. Eles começam a colocar em ordem, como está ali de fato. Então, acontece ali a queda de Babilônia e tal, não vamos entrar aqui em pormenores, mas aí Jesus vem,
e aí Jesus vem, pisa na terra, vence o anticristo e tal. Tudo isso é ordem cronológica. Só que aí, quando chega no fim do capítulo 19, para eles encerra-se a segunda vinda e vai para o 20. É uma sequência tão natural, porque, inclusive, Apocalipse não estava dividido em capítulos e versículos. Aquela sequência do capítulo 20 é posterior. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos, claro, ela foi feita para ajudar na localização. Mas Apocalipse capítulo 20, versículo 1, é a sequência de Apocalipse 19, versículo 21. Só que no caso dos milenistas, o que eles fazem? Eles fazem um corte ali, encerra a segunda vinda ali no fim do capítulo 19, e a partir do 20 eles começam a alegorizar, dizer que aquilo é a primeira vinda. É uma recapitulação. Mas de onde eles tiraram isso? Eles tiraram do seu próprio sistema. Mas eles não estão sendo, na verdade, fiéis à interpretação exegética propriamente dita, valendo-se das regras hermenêuticas, valendo-se das ferramentas epistemológicas, as ferramentas metodológicas, o método histórico-gramatical. Eles não estão sendo fiéis a isso, porque eles eram tudo no fim do capítulo 19 e a partir do 20 eles recomeçam como se fosse a primeira vinda. Aí que acontece? O diabo, que a Bíblia diz que será preso, aí eles dizem que já foi preso, porque capítulo 20 para eles é a primeira vinda. Aí eles vão deparando com problemas e vão dando a solução, alegorizando tudo. Aí tem duas ressurreições. Bom, se eu disser que isso aqui é uma ressurreição literal, e depois a outra só acontece depois do milênio, como que eu vou explicar isso? Se o milênio é um período indeterminado, aí ele acaba tendo que dizer, não, a primeira ressurreição é espiritual, é a salvação hoje, as pessoas estão sendo salvas hoje, no período do milênio, porque nós já estamos no milênio. Aí quando vier a consumação de todas as coisas, aí vai acontecer uma única ressurreição, tudo junto, todos vão ressuscitar ao mesmo tempo. Aí a segunda ressurreição, então ela é literal. Olha o absurdo. A primeira é espiritual, a segunda é literal. Não, meu irmão, não pode. Isso é uma aberração. Isso é uma maneira grotesca de interpretar a Bíblia. Não tem como ali duas ressurreições, uma ser espiritual e a outra ser literal. Você percebe que isso aí é algo... Nós somos acusados, às vezes, de nos apegar. Você acredita que vai ser assim e tal? Os dispensacionalistas, kkk, eles inventam isso e aquilo. Mas olha isso que eu estou mostrando para você. Olha o absurdo. Então, meus irmãos, desculpa a minha franqueza, mas não dá para aceitar esse tipo de interpretação, né? Se nós seguirmos o método histórico-gramatical, respeitando o contexto, permitindo que a intenção autoral seja encontrada, claro, no contexto, porque é o contexto que faz com que o sentido apareça. A função do exegeta não é contaminar o texto com o seu pensamento, com a sua maneira de pensar, não. É valer-se de pressupostos válidos, que não contrariem a evidência, mas permitir que o próprio texto apresente a esse intérprete, a esse exegeta, o que está diante dele. Então não tem como você forçar o texto, você alegorizar. Eu não tenho permissão para alegorizar o que é literal, como também não tenho permissão de literalizar o que é alegórico. O que é alegórico é alegórico, o texto se impõe. O que é uma parábola, por exemplo, é uma parábola, o que é uma alegoria é uma alegoria. Não tem como. A gente percebe pelo contexto. Não tem como. Agora, se eu estou diante de um texto que diz 1000 anos, eu vou chegar lá e dizer, não é 1000 anos. Eu acho que não é, porque Apocalipse é altamente simbólico. Há duas ressurreições. Eu acho que uma é espiritual, porque se eu disser que se ela é literal, tem um problema, porque como que acontece? Porque a segunda é só depois do milênio, e o milênio não é literal. Então você percebe que é uma construção. Isso é uma construção, de fato. Então, respondendo ao nosso irmão, nós não estamos vivendo no milênio. Nós vamos participar do milênio quando Jesus descer na terra e a igreja descer com ele, porque o milênio para nós é literal. De fato, são 1000 anos. Não é um período indeterminado entre a primeira e a segunda vinda, não.
é, na verdade, um período, de fato, de 1000 anos, quando Jesus descer na terra. A Bíblia diz, Zacarias capítulo 14, versículo 4, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então Jesus vai voltar aqui na terra, ele vai pisar aqui na terra. A sequência de Apocalipse 19, aliás, tem um livro, não sei se ele está perto aqui de mim, costuma estar, né? Mas acho que agora só que eu quero, achei. Está aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Queria recomendar esse livro, que ele é fininho, ó, não tem muitas páginas. É da editora Chamada, mas olha aqui, ó, Apocalipse e o debate sobre o milênio. Esse livro, ele faz uma abordagem do capítulo 20 de Apocalipse, e ele prova por A mais B, isso que eu acabei de falar aqui, que Apocalipse 20 é a sequência de Apocalipse 19. Não tem como você desconectar, não tem como você dizer que é uma abordagem recapitulativa, não. É uma abordagem sequencial. Sequencial. E se é uma abordagem sequencial, isso aí desmonta completamente, com todo o respeito, a tese dos nossos queridos irmãos amilenistas. São irmãos, nós não somos inimigos. Apesar de eu usar aqui essa argumentação provocativa, claro que isso aí não quer dizer que nós não os tenhamos como irmãos. Os nossos irmãos amilenistas, assim como eles acham que nós estamos equivocados, eu estou dizendo aqui que eles também estão, né? E a gente não pode errar tendo a Bíblia ao nosso favor. O problema é quando você prioriza o seu sistema de interpretação em detrimento da Bíblia. E, modéstia à parte, não é o nosso caso, porque o texto se impõe pelo contexto, e para nós está muito claro. Então, nós não estamos vivendo no milênio, não. Nós vamos viver no milênio literal, quando Jesus descer, pisar na terra, vencer o anticristo, o falso profeta, por fim a batalha do Armagedon, julgar as nações, e aí então nós vamos entrar no milênio juntamente com o Senhor, e será um período de 1000 anos. Depois disso, claro, importa que o diabo ainda seja solto por um pouco de tempo, como está lá em Apocalipse, que é um outro problema para os amilenistas, né? Porque diz que o diabo já está preso e o diabo vai ter que ser solto, né? A Bíblia diz. Então aí eles fazem uma outra construção aí, né? E assim por diante. Tá certo, faz a indicação novamente, pastor, do livro aí, mostra o livro e fala o título, o autor, a editora é Chamada, né? O autor é o Matthew, tá difícil de ler aqui, tem um Matthew Waymeyer, Matthew Waymeyer, Apocalipse 20 e o debate sobre o milênio. É um livro muito bom da editora Chamada, fininho. Ah, sim, estava até me esquecendo. Quem quiser comprar esse livro com desconto, usa o meu cupom, está valendo ainda lá, que é o Zibord 2021. Quem entrar lá na loja.chamada.com.br, comprar pelo site e usar no final, né, quando for ali colocar os dados para pagar, aí ele pede um cupom, aí você coloca Zibord, tudo junto, 2021, Zibord 2021, você vai ganhar um desconto lá, não sei quanto que é, não sei se é 15%, uma coisa assim, mas já ajuda, né? Principalmente se você comprar mais livros, tem outros livros que a gente tem sempre recomendado aqui da Chamada, aliás, os livros da Chamada são muito bons nessa área escatológica. Eu penso, pastor Hermes, que na área escatológica, sem se dedicar hoje a Chamada é a editora que melhor tem se destacado, né? Destaca, com certeza, sem dúvida. Muito bem, nessa questão, então, do milênio, nós cremos que o milênio será literal, conforme se lê em Apocalipse capítulo 20. Ali, a partir do versículo 1, você vai lendo o texto e você vai verificar que é repetido por 6 vezes. 6 vezes. 1000 anos. Então não tem o que discutir. Não sei comprar assim, pastor. Tem que ter o link. Não tem o link. Você tem que acessar o site www.loja.chamada.com.br. É só digitar, dentro do site. A hora que estiver dentro do site lá da Chamada, você usa a lupa e faça a pesquisa, Apocalipse 20. Aí vai aparecer o livro, esse que o pastor mostrou aqui. Aí é só clicar em cima dele
e seguir lá as orientações para compra, que você vai comprar, e mais importante do que comprar, você vai receber o livro, né? Hoje as pessoas querem link, né? Facilidade. Então, se o irmão quer um link, é fácil. Entra no Google, escreve assim, editora chamada. Vai aparecer o link da editora chamada. Você clica, né? Cuidado para não clicar em outro, porque pode aparecer um outro link lá que não é da editora chamada. Então, confirma muita fraude. que é realmente o link da editora chamada, clica no link e você vai para dentro do site. Aí lá no site tem loja, o lugar onde vende os produtos. Você clica lá, vai aparecer todos os produtos. Entendeu? Aí você se usar a lupa, usar a lupa, usando a lupa, clica numa lupa que é pesquisa, e aí digita Apocalipse 20, vai aparecer lá a opção do livro do Apocalipse 20. E o importante da loja, né, da chamada, é que você compra e recebe. Porque tem alguns sites que estão vendendo e não entregam. Eu tenho recebido a assinatura da revista que nós fizemos por ocasião da AGO da CGADB no Rio Grande do Sul. Foi o ano passado, eu tenho recebido as revistas aqui, eu fiz a assinatura para 2 anos, tenho recebido todo mês, chega a revista, normalmente aqui, fizemos aquisição de material para a biblioteca aqui do CETAB e foi entregue. É joia, o atendimento 100%, é benção. Acesse lá, loja.chamada.com.br e adquira. A próxima pergunta, meu pastor, para hoje aqui, essa aqui, até o nosso pessoal aqui que trabalha com a gente ficou interessado nela. Quem morre sem perna, teria amputação, né, de uma perna, virá com perna quando houver a ressurreição. Jesus morreu ferido, voltou com as feridas, explique-me. É a dúvida apresentada aqui pelo nosso aluno. São questões, eu repito, são questões para as quais nós não vamos ter uma resposta dogmática. Por quê? Porque a partir do arrebatamento que vai acontecer, ainda se revelará. É outra dimensão. Mas, como a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia é análoga, nós temos algumas sugestões, né? Então, vamos partir de 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Ali o apóstolo João, ele diz, amados, ele diz, vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, né? Filhinhos, amados, ainda somos filhos, e ainda não é manifesto que havemos de ser. Agora note, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Agora note, porque assim como ele é, nós o veremos. Agora, vamos questionar aqui, quem escreveu isso? Foi João. João era aquele discípulo que se reclinava junto de Jesus, era o discípulo a quem Jesus amava, e João viu Jesus ressurreto. Quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para João e, veja que interessante, o próprio João agora diz que somente quando Jesus voltar é que nós vamos ter um corpo semelhante ao dele e vamos vê-lo como ele é. Então pense comigo, a pessoa só terá condições de ver Jesus como ele é quando ele estiver numa outra dimensão, já glorificada. Porque Paulo também diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. A nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, transformar o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao seu. Então, quando Jesus apareceu para os seus discípulos, que estavam naquela condição natural, limitada, Jesus se deu a conhecer. Em alguns momentos ele não se deu a conhecer. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Jesus andou do lado deles, eles não reconheceram Jesus. Só quando Jesus ali foi dar graça pelo pão, certamente eles viram as marcas, né, nas palmas das mãos, e eles então disseram Jesus. E aí, aliás, não houve nem tempo de terminar de falar Jesus, Jesus já tinha desaparecido. Aí um olhou para o outro e disse, não ardia o teu coração quando ele abria as escrituras? Então, veja o que é importante observar. Jesus ressuscitou,
mas ele limitou a sua própria glória, porque somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Então, ele não quis revelar-se da maneira como ele é, o que acontece em Apocalipse. Em Apocalipse, João vê Jesus glorificado. Claro que ele vê de relance. Mesmo estando envolto por uma glória especial, ele não conseguiu ali fixar os olhos em Jesus. Ele caiu como morto. Ele viu de relance. E depois ele usou a linguagem que nós podemos entender para descrever o que ele viu. Mas ele não conseguiu fixar os olhos no Senhor, ali quando o Senhor se revelou a ele, ali com todo o poder, com olhos como chama de fogo, cabelos como a lã branca, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, a sua voz era como, ora é como de muitas águas, ora é como trombeta, e os pés como latão reluzente, e tal, e as vestes talares compridas até o chão, e aquela a manifestação gloriosa, veja, ali João viu de relance. Agora, essa questão que o irmão menciona, que Jesus está com as marcas nas mãos, veja, isso aí é algo que foi preservado, evidentemente, Jesus mostrou para os seus discípulos com a intenção evidente de mostrar que era ele mesmo. Porque a ressurreição é a ressurreição no próprio corpo. Né? Não existe ressurreição em outro corpo. Aí seria uma reencarnação. Se Jesus tivesse tomado outro corpo, seria uma reencarnação. Então ele ressuscitou no mesmo corpo. Isso é ressurreição. E aí, Tomé, que estava duvidando, Jesus deu prova para ele: ó, Tomé, sou eu mesmo, olha aqui, põe a mão aqui na palma, no meu lado, sou eu. A cicatriz ficou, a marca ficou. É isso que Jesus quis mostrar. Agora, isso não quer dizer que a pessoa que nasce sem perna, sem braço, sem dedo, com defeito, muda, surda, vai ressuscitar. Aí seria, veja, aí nós estaríamos limitando Deus, porque nós estamos falando que vai haver uma glorificação. Olha o que Paulo falou, 1 Coríntios capítulo 15 é muito claro. O que é mortal vai se revestir da imortalidade. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então, fica claro, né, que, a meu ver, embora não haja um texto dizendo isso explicitamente, pela analogia da Bíblia, eu entendo que o salvo que ressuscita e vai ser glorificado, ele vai ter, na verdade, um corpo perfeito desse ponto de vista. Se bem que aí vem outro elemento importante, o corpo glorificado na eternidade, ele não vai ter as mesmas necessidades que esse corpo tem. E nem vai ter, na verdade, as mesmas percepções que nós temos hoje, a necessidade, por exemplo, dos 5 sentidos. Hoje nós nos comunicamos como? Por meio dos 5 sentidos. Audição, olfato, paladar e tato. Então veja, audição, olfato, paladar, visão, né? Sem esquecer da visão. E o tato. São 5 sentidos. Hoje nós precisamos disso. Agora, na outra dimensão, hoje nós precisamos também andar, né? Vamos andar, precisamos pegar as coisas com as mãos, eu preciso pegar numa caneca para beber água. Eu preciso de tudo isso hoje. Agora, quando Jesus ressuscitou e se deu a conhecer aos seus discípulos, ao mesmo tempo que ele interagiu com eles, mostrou que tinha marcas e tal, quis comer com eles para mostrar, tudo isso para... Jesus não precisava comer, mas ele só comeu peixe porque ele quis demonstrar que era ele mesmo, não era outro, era o mesmo corpo. Agora, quando ele quis, ele atravessou paredes, ele atravessou porta fechada, ele desapareceu aqui e apareceu em outro lugar totalmente distante de onde ele estava. Então você percebe que é outra dimensão quando a pessoa estiver nesse corpo ressurreto, como o corpo de Jesus. Nós não vamos estar mais limitados pelo espaço, nós não vamos mais precisar desses sentidos que nós temos hoje limitados.
Então, tudo isso lança luz para você não se preocupar com essas questões, porque tem outras também, que eu já até abordei em outra aula. Por exemplo, o bebê. Pensa num bebê de um dia. A criança nasceu um dia, só que ele teve um problema, morreu. A criança morreu no mesmo dia que nasceu. É um ser humano. Tem alma, tem espírito. E o que vai acontecer com esse ser humano? Claro, ele vai desfrutar da eternidade com Deus. Por quê? Porque não atingiu a maturidade, não atingiu a idade da razão e, sem dúvida, terá sido alcançado pela graça de Deus. Agora, como vai ser esse bebê na eternidade? Quando houver a ressurreição, esse bebê, essa pessoa que morreu, bebê, vai ser glorificada. O seu corpo vai ser glorificado. Espírito, alma e corpo vão ser glorificados. Mas esse bebê vai ser um bebê na eternidade? Como? E o conhecimento? E como que vai ser isso? Então, é um mistério, mas ao mesmo tempo, você entende que Deus, ele vai reconstituir o ser humano e glorificá-lo, no caso do salvo, a tal ponto que ele possa ser reconhecido e que ele possa também interagir até com as pessoas que ele conhecia, porque nós vamos nos conhecer no céu. A Bíblia diz que nós vamos nos assentar com Abraão, Isaque e Jacó, né? Jesus foi conhecido, inclusive, pelo timbre de voz. Quando ele quando ele falou com Maria, Maria disse Rabone, porque ela reconheceu, ela entendeu que era Jesus. Jesus se deu a conhecer. Então haverá a maneira de se conhecer no céu, e eu penso que nós vamos ter o nosso corpo num estado perfeito para a nova dimensão que nós vamos desfrutar. Ou seja, não teremos nenhuma limitação para essa nova dimensão. Hoje a gente precisa de braços, pernas, e boca, e olhos. Hoje nós temos tudo isso, a necessidade dos 5 sentidos. Só que na nova dimensão, veja que eu penso que a identificação das pessoas não vai ser prioritariamente pelas características físicas, né? Mas vamos aguardar, porque é outra dimensão, né? Estou apenas aqui lançando luz. E agora, o caso das marcas que o irmão menciona, das feridas de Jesus, ele precisava mostrar, ele precisava provar que era ele mesmo. Então, isso foi preservado. Tanto que Jesus, é um mistério, né? Jesus, ele se fez homem e ele não deixou de ser homem. Olha que interessante. Jesus é Deus, e Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo, homem. E mesmo João, quando vê na ilha de Patmos Jesus glorificado, naquela revelação que o Senhor lhe deu, ele vê Jesus como filho do homem. Olha que interessante. Filho do homem. Você sabe que esse termo, filho do homem, é para ressaltar a perfeita humanidade de Jesus. Então isso tudo é para provar que nós, glorificados, vamos continuar sendo homens, seres humanos, só que seres humanos glorificados, vivendo em outra dimensão. Então vamos aguardar, não é? E esperar, porque, repito, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Maravilha, esse dia vai chegar e nós vamos experimentar, com certeza. Olha, vem Senhor Jesus, alguém escreveu agora mesmo aí, Maranata. Quem foi? Ó, Milton Lucena. Pô, pastor Milton, esse é da Paraíba, é dos nossos. Pastor Milton Paraíba. Lucena, nosso, da Paraíba. Deus abençoe, pastor Milton, seja muito bem-vindo. Mas nós já vamos encerrar a nossa aula de hoje e retomaremos na próxima quarta-feira. Não é? Temos questões que ficaram para a próxima quarta, vamos acrescentar outras e a vida vai seguir em nome de Jesus. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Amém, pastor. É um prazer, viu, estar aqui participando de mais essa live. Eu quero aproveitar aqui esses meus poucos segundos finais para pedir aos irmãos
que continue orando aí pelo nosso pastor Evandro, né? E também pelo pastor Hércules, que ele fez menção aí de alguns exames que ele está fazendo. Vamos orar pelo nosso querido pastor Hércules, para Deus lhe dar saúde, lhe dar graça, porque, claro, o peso sobre os seus ombros é grande, né? O trabalho e as preocupações, e às vezes surge alguma outra dificuldade na área da saúde, mas Deus está cuidando aí da nossa vida, da nossa família. Então nós contamos aí com as orações dos irmãos para o pastor Hércules. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Pastor Hércules, um prazer imenso participar de mais dessa live, a live de número 184. Amém. Glória a Deus. Nós todos somos dependentes de Deus, né? E contamos só certamente com a oração dos irmãos, né? Da igreja, né? Eu pedi oração pelo pastor Hércules, mas eu também preciso, viu? Carecemos, com certeza. Meus irmãos, uma satisfação muito grande poder ter estado aqui com os irmãos durante esta aula. Lembrando que quarta-feira próxima nós retornaremos com a aula número 185. Será uma bênção poder contar com a assistência de cada um dos irmãos. Lembrando que eu deixei fixado aqui o meu contato de WhatsApp. Se você é pastor de igreja e deseja implantar um núcleo, uma turma do CETAD na sua igreja, esse telefone que está fixado aí, tire um print, porque nós já vamos encerrar. Esse é o meu contato pessoal, você pode chamar e nós vamos estar lhe atendendo. Tem outras questões que eu fiquei de dar resposta aos irmãos. Na sequência, nós já estaremos chamando aqui os irmãos que eu aqui, durante a aula, avisei que estaria fazendo contato com eles. No mais, desejamos que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o nome de Jesus seja glorificado na vossa vida, em tudo quanto os irmãos realizarem no Senhor. Prospere e seja uma bênção. A paz do Senhor a todos. Até a próxima quarta, em Cristo Jesus. Paz do Senhor, pastor Ciro. Amém.